Então, família, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Faz um tempo que eu não apareço aqui porque está sendo uma loucura, enfim. Eu estou esperando literalmente meu café da tarde ficar pronto para poder gravar essa merda aqui, porque eu acho uma coisa muito pertinente para a gente pensar sobre e eu literalmente não vejo ninguém no Brasil falando sobre isso, né? Eu acho que duas pessoas eu vi falando sobre isso, que ajuda a entender o porquê que estamos vivenciando essa fase da história. Literalmente, tanto que eu acho que eu vou botar o título do canal vai ser, o título do canal do vídeo vai ser esse, que vai ser estamos vivenciando o pós-capitalismo, né? Então, assim, nós vivenciamos a era de ouro do capitalismo, então, literalmente, assim, livre mercado, moeda, dólar, esse tipo de coisa, pô, bacana esse tipo de coisa. Contudo, a gente vai regredir pro feudalismo. E eu vou tentar elucidar um pouco isso para vocês pensarem um pouco sobre igual eu, né? E por que eu cheguei nessa conclusão. Existe um termo que se chama técnico-feudalismo. E o que acontece? O feudalismo, ele se baseia em um princípio de reinos. Os reinos têm terras e essas terras são doadas para os servos, né? Então, tipo assim, doadas não, meio que doadas, mas você vai pagar a sua estadia naquela terra com o seu trabalho de servo. Então, o que acontece? Você tem o servo e o suzerano, né? Das terras, vai ter a pessoa que vai administrar, vai ter a pessoa que vai governar, esse tipo de coisa. E se a gente pensar muito bem, o Trump está inaugurando a nova fase desse processo. Por quê? Os Estados Unidos literalmente cansou de ser o guardião do mundo, esse tipo de coisa. Ele não quer ser isso. Ele quer ser o guardião do reino dele. Então, o Trump, ele tem uma noção, uma cabeça política que não se demonstrou muito na primeira passagem dele, mas agora está se demonstrando de ser uma pessoa que vai governar os Estados Unidos como se fosse uma monarquia. E não só isso, ele vai usar os princípios de organização feudal para poder fazer. Então, o que acontece? Quem que era o maior suzerano da Idade Média? A Igreja Católica, porque é o que mais detendia das terras e dos processos de, sabe, criação de reinos. Ele, a Igreja Católica era um Estado, sabe? A Igreja Católica era eu falei Inglaterra? Perdão, é Vaticano. É, e o que acontece? Todos os reinos, eles existiam por intermédio do Vaticano. Então, o Vaticano era o Estado moderador dos regimes monarcos e de reinos. E esses regimes, eles tinham que, digamos assim, para continuar existindo como estrutura de Estado propriamente dito, eles tinham que se curvar ao rei, ao rei não, ao Papa. Então, assim, os Estados Unidos, ele é o novo, ele tá com um mindset do Papa no próxima década, assim, ele vai ser o mindset do Papa no século XV, por exemplo. Vai ser o mesmo pensamento, a mesma estrutura, sabe? Então, assim, por que os Estados Unidos está sacaneando com o Brasil, está sacaneando com os inimigos dele? E não só isso, ele está sacaneando com os aliados ocidentais. E por que isso está acontecendo? Porque os Estados Unidos, ele vai, todo o aliado dele que pontar, que olhar torto para uma nova alternativa, ele vai brecar. Ele vai quebrar as pernas do cara. Por quê? Se você consegue se tornar independente dele, você vai se tornar inimigo dele. Então, competição, você acaba tendo que disputar uma fatia do mercado com outra pessoa e os americanos entendem muito isso, né? Eu acho que não existe, acho que só, sei lá, só o chinês assim de Hong Kong ou daquelas cidades mega futuristas assim, Xangai, alguma coisa assim lá da China que entendem um troço desse, ou Singapura.
né? Então você vai ter esses três grandes blocos econômicos, e ficou pronto as minhas coisas ali. Então, assim, pesquisem sobre tecnocracias, e não só isso, técnico-feudalismo. Tem o Daniel, esqueci qual que é o nome dele, meu Deus. Não, é Lopes, Daniel Lopes, isso, Daniel Lopes. Que ele vai falar sobre muito técnico. Como é que ai meu Deus, eu acabei de falar isso. Tecnocracias. Ele vai falar muito sobre tecnocracias, né? Que seria o quê? O Estado, ele vai perder cada vez mais poder e esse poder vai ser transferido para as grandes corporações de tecnologia. Então você vai literalmente vender a sua vida para as grandes organizações de tecnologia. Eu concordo com a opinião dele, mas eu discordo muito que isso vai se manter durante um longo período de tempo. Eu acho que a tendência é cada vez mais a gente vê o mundo se tornando um técnico feudalismo. Então, você vai ver, as Nações Unidas foi pro saco. Ninguém acha sério Nações Unidas. Tipo assim, vamos falar sério. Ninguém acha aquela porra relevante mais, entendeu? Já foi a época que as pessoas achavam aquilo relevante. Eu realmente acho que nos próximos 10, 15 anos, assim, as Nações Unidas, se elas não perderem, se até nesse período, assim, elas não perder relevância, ela vai se desfazer ao longo do tempo. Então, tipo assim, eu não duvido muito que aconteça com as Nações Unidas o que aconteceu com as Ligas das Nações, né? Todo mundo acha que a Segunda Guerra começou assim de forma a Deus dará, mas não. Existia a Liga das Nações, que foi o protótipo do que seria a ONU. E a Liga das Nações falhou. Por quê? Você pega indivíduos diferentes, de culturas diferentes, com modelos econômicos diferentes, com doutrinas de guerra e doutrinas econômicas e políticas e de cultura social diferente, e todo mundo tem que ter um acordo que consiga abranger todos, né? Isso nunca vai dar certo, porque naturalmente o ser humano ele tende a discordar do outro quando o outro não tem a mesma cultura, quando o outro não tem os mesmos costumes, quando o outro não tem a mesma política, né? É só você ver. Cara, tenta convencer um esquerdista ou até mesmo um bolsonarista da vida que o ponto de vista dele está equivocado ou ele precisa de uma reflexão maior sobre. Cara, o maluco vai te matar, porque o oposto tem você tem uma aversão tão grande ao oposto que literalmente você vai cagar regra. Essa é a grande realidade, você vai cagar regra. Então, assim, pô, eu já perdi a linha total no vídeo, mas assim, eu realmente acredito que nos próximos 10, 20 anos, assim, a ONU ela vai perder cada vez mais relevância se os países não se desfizerem da ONU, assim, tipo assim, vai começar a sair país da ONU, literalmente, é, vai parar de apoiar a organização e é, nós veremos as nossas os estados técnico-feudalistas. Então, assim, os Estados Unidos vai ser um feudo, né, um feudo tecnológico, econômico, vamos botar assim, mercantilista, e ele terá suas terras, não terras americanas ou que estão no Ocidente, mas são terras que estão no Oriente, né? Por que você acha que os primeiros países que foram correndo para poder negociar a questão das tarifas para os Estados Unidos foram os países asiáticos, né? Porque os Estados Unidos, eles vão se tornar o feudo, desculpa, os servos dos Estados Unidos, né? Então, assim, todo mundo tem medo da China, né? O próprio Estados Unidos tem medo da China, todo mundo tem medo da China, ultrapassar os Estados Unidos, e a gente não sabe o que eles querem. Se eles se tornarem potência, o que vai ser? Vai ser todo mundo vai virar TikToker? Não sei. Mas assim, ninguém quer a porra da China.
né? Os europeus têm um preconceito muito grande contra o chinês. Você pode ver aqui até no Brasil, assim, o Brasil é mais fodido do que a China. Aí quando um chinês imigra para cá, a gente fica sacaneando o tamanho da peça dele. Então, assim, a China é uma piada para o Ocidente. Mesmo que o Brasil, assim, ele pende para os dois lados, o Brasil está dentro dos... No fritar dos ovos, o Brasil está dentro do Ocidente. Não do Ocidente do Norte, o Ocidente do Sul. Então, assim, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Eu acho interessante pensar bastante sobre isso, né? Os Estados Unidos, ele passou por um processo de intervenções em países da América Latina muito mais do que, do que tempos de não intervenção. Então, assim, todo mundo fica falando tipo assim, soberania, soberania, essas merdas, assim, aí tem aquele pack horroroso sei lá, da Marta, cachorro caramelo, suco de coco, suco de laranja, água de coco, essas merdas, entendeu? E isso não é soberania, sabe? Isso não é você ser um Estado soberano. Um Estado soberano é você, primeiro ponto, a pessoa chegar e apontar o dedo na sua cara e você não. E você retribuir isso de algum jeito. Então, por exemplo, a gente deixou de ser um Estado soberano quando a Venezuela, o Nicolás Maduro ameaçou anexar a Guiana e o Brasil não fez porra nenhuma. Camilo, mandou um pessoal lá é, lá para Roraima, entendeu? E para poder ver assim lá pro Pará, irmão, não, era para o Lula ter vindo em rede nacional, assim, e falar tipo assim, não toleraremos qualquer tipo de agressão a nossos amigos, mesmo que a agressão parta de um aliado. Então, assim, quando a gente cagou para isso, a gente perdeu totalmente os estados de nação soberana sobre a América do Sul ou América Latina em geral. Então, assim, é, pesquisem sobre tecnofeudalismo. Se quiserem que eu fale mais sobre isso, eu vou falar aqui. Mas, assim, esse vídeo é meio maluco mesmo. Assim, eu tô virado, tô morrendo de fome, eu tô doido de tanto trabalho, mas, assim, eu achei relevante pensar sobre. Né? Feudalismo, intervenções na América Latina. Os Estados Unidos, ele fez muitas intervenções na América Latina. Então, assim, você falar que, eu não sei o quê, não. O período de não intervenção americana na América Latina é uma anomalia. Não a anomalia é a intervenção, né? Então, assim, temos que lembrar, entendeu? Que quem patrocinou o golpe de 64 foi os Estados Unidos, entendeu? Quem patrocinou o Pinochet foi os Estados Unidos, a Argentina, entendeu? Quem fez o bloqueio naval em Cuba foi os Estados Unidos. E não só isso. Cuba era a ocupação espanhola. Eles expulsaram os espanhóis, ocuparam o lugar e depois tiveram que sair da ilha por conta da revolução lá do Fidel. Que apodreça no fundo do fogo do inferno, Fidel Castro, filha da puta. Mas enfim. É... E não só isso, como a Venezuela, não, perdão, não só isso, como Panamá é um estado artificial criado pelos Estados Unidos, porque eles queriam fazer o canal, aí eu acho que fica lá na fronteira da Colômbia, e eles financiaram um grupo separatista, e aí se separou da Colômbia e criaram Panamá e criaram a porra do Estreito do Panamá. Então, assim, o Panamá, ele é um estado artificial criado pelos americanos, basicamente. Então, assim, as constantes intervenções americanas na América Latina, principalmente na América do Sul, historicamente são muito mais comuns do que a gente pensa, né? Mas, assim, infelizmente, não se informem pela mídia tradicional, porque é um bando de ignorante, um bando de burro. Mas, assim, fica aí a reflexão para a semana. Tá bom, meus amores? Beijo do gordo.